Masechet Shabbat, a gente está da Flameteta, Mudalef na Mishnah. Fala para a gente a Mishnah. Agachelet keraglei abealim. A gente está falando o que acontece se eu posso movimentar alguma coisa no Yom Tov de acordo com as limitações do dono original. Então, se alguém tem um pedaço de brasa, uma gachelet, eu só posso movimentar isso se ele me emprestou no Yom Tov, de acordo com o quanto essa pessoa pode movimentar. Então, de acordo com o trum da cidade, que são os 2.000 amot nos limites da cidade, para onde essa pessoa pode ir, eu posso levar também. Mas se eu tenho liberdade de ir a mais, porque eu fiz Zeru para sair da cidade ou algo do tipo, não posso levar as coisas dele. Mas a chama não, a chama não tem essa limitação. Então, se tinha alguém com uma vela acesa e eu acendi uma vela da vela dele, a minha vela eu posso levar para onde eu quiser, para o lugar que eu for, porque a chama que eu peguei, que eu acendi da chama de outra pessoa, é outra coisa, uma coisa nova, não é continuação da chama original. Por isso ela vai de acordo com a pessoa que pegou. Gachelet Lekdesh, a brasa que pertence ao Beit HaMikdash, de Ekdesh, Moalimba, é proibido ter a nada brasa. A brasa que pertence ao Beit HaMikdash, ela tem que duchar, não posso ter proveito da brasa. Se eu tive proveito, eu fiz uma proibição de Meilá, sacrilégio, tem que trazer corban. Veshalhevet, porém, a chama do fogo do Beit HaMikdash, de novo, a chama não é igual à brasa, a chama ela não tem que duchar, então não tem meilá, porém, por outro lado, lonenim velomoalim. Lechatchila não posso ter proveito da chama, embora a priori pela Torá não teria problema ter proveito dessa chama, porque ela não tem que duchar, mas Rabanan proibiram ter proveito da chama, porque a pessoa pode vir a ter proveito também da brasa. Então, lechatchila shalhevet lonenim, não se tem proveito dela, velomoalim, mas alguém que teve proveito, ele não fez a transgressão de meilá. Alguém que tira uma brasa para o Reshut Rabim no Shabat, ele tirou de casa do Reshut Yachid para o Reshut Rabim uma brasa, ele é Hayav. Se ele tirou só a Shalhevet, só a chama, ele é Patur, a gente vai ver como se tira a chama de casa. Então, Rabanan, fala Braita. Cinco coisas, 5 alachot foram faladas com relação à brasa. Agachelet keraglei baalim veshalhevet bechol makom. A brasa, movimentar ela no Yom Tov é de acordo com os donos de sair da cidade, e a chama posso levar para qualquer lugar. Gachelet shelekdesh moalim ba veshalhevet lo ninim velo moalim. Gachelet, brasa que pertence ao Beit HaMikdash, foi dito na Mishnah, é proibido ter nada disso. A chama, lechatchila, não posso ter proveito, se tive proveito, não fiz uma proibição natural. Gachelet Avodazerá, uma brasa que pertence a Avodazerá, usaram ela para fazer Avodazerá, Assurá. Ela é proibida, igual é proibido ter aná, ter proveito de avodazará, assim também da brasa de avodazará. Veshalhevet muteret, mas a chama que foi usada para avodazará, ela não é proibida igual a gachelet. Então, se eu tinha uma vela acesa para avodazará, e eu acendi uma vela dela, essa vela está permitida. A motziga chel reshut rabim, alguém que tira uma brasa para o reshut rabim, de reshut reshut rabim, de casa para rua, chayav, transgrediu a proibição natural de tirar para o reshut rabim. Veshalhevet patur, mas se tirou só a chama, não é chayav. A mudar anami haveró, alguém que ele fez um juramento, uma promessa de que eu não vou ter proveito do meu amigo, asur begechalto, não posso ter proveito da brasa que pertence a ele. Se eu fiz uma promessa, um neder, não vou ter proveito de alguém, não posso pegar uma brasa que pertence a ele e aproveitar, porque eu estou tendo proveito dele. O mutar bechalvato, mas a chama dessa pessoa, se eu pegar uma chama dele, uma chama de vela dele, e fizer uma chama minha, não tem proibição. 5 dinim que foram ditos com relação a Gachelet e Shalhevet. Pergunta a Gemara, mas na Shalhevet avodazara deixar ou mais na dek de Assira? Pergunta a Gemara, olha, por que a chama de avodazara está liberada? Não tem problema nenhum ter proveito dela, mas a chama de Ekdesh, a gente falou que Miderabanan é proibido. Mideoraita, a chama do Ekdesh, também não tem problema ter proveito. Mas Miderabanan a gente viu que lonenim velomoalim, lechatchila eu não posso ter proveito. Se eu tive proveito, não transgredi uma proibição na Torá, mas lechatchila eu não posso ter proveito dessa chama. Por quê? Qual a diferença entre as duas? Fala Gemara, avodazara, idolatria de meissa obdilen sheminei, logazobeirabanan. Avodazara, idolatria é algo que as pessoas se afastam naturalmente disso. Certo? Todo Yehudi, ele vê uma idolatria, ele tem nojo, ele se afasta disso. Então, Rabanan não tiveram que proibir a chama para a pessoa não acabar chegando na brasa. Ekdesh de lo mais velov de lencheminei gaso berabanan. Mas Ekdesh, coisas do Beit HaMikdash, as pessoas gostam, as pessoas se sentem conectadas.
não se afastam disso naturalmente. Então, se fosse permitido ter proveito da chama, a pessoa ia acabar tendo proveito também da brasa. Então, Ramim proibiram a chama. Por isso, Avodazara, que a brasa é proibida, não tem risco da pessoa que tiver proveito da chama chegar a ter proveito da brasa, porque se afastam disso naturalmente. Mas é que desde que as pessoas se sentem próximas e conectadas, se eu liberar a chama, ele pode acabar chegando também na brasa. A Motziga Patur. Foi dito na Mishnah que alguém que tira do Reshut Yachid do Reshut Rabim, alguém que tira de casa para a rua uma brasa, ele transgrediu a proibição no Shabbat de tirar de casa para a rua. Mas se ele tirou só a chama, tá patur, não é proibido. Perguntar para a Veatania, está escrito na Braita, a Motzi Shel Hevet Kol Sheu Chayav, está escrito na Braita, que se eu tirei uma chama do Reshut Yachid para o Reshut Rabim, ou ao contrário, tirei de casa para a rua uma chama, certo? Já vamos ver como se tira a chama. É hayab, é proibido. Proibido pela Torá. Amarav Sheshet, que Gonchetziobe Keisam. Fala, Rav Sheshet, não, está se tratando aqui que como eu tirei essa chama para a rua, eu tinha um palito bem pequenininho e eu levei esse palito pegando fogo para fora. Então aqui eu realmente tirei a chama de casa para a rua. Mas se eu assoprar, por exemplo, a chama para fora, não teria problema. Mas quando a chama está presa em alguma coisa, num palito, aí ela tem valor real e aí é proibido tirá-la de casa para a rua. Pergunta, tipo, Lemishum Keisam. Fala, mas se está se tratando que eu tirei uma chama em um palito, então na hora que eu tirei o palito, a proibição é o palito em si. Se eu tirar, por exemplo, um fósforo pegando fogo, eu não vou ser real por causa do fogo, eu sou real por causa do próprio palito. Por que está escrito que eu sou real pelo fogo? O próprio palito, o próprio fósforo que eu estou tirando já é proibido? Responde agora, está se tratando que ele é muito pequeno e na proibição de tirar de casa para a rua, tem um shiur, tem uma quantidade mínima que é proibido. Igual com relação à comida, a proibição é só quando eu como um casaito, por exemplo, de forma geral, certo? Eu tenho uma quantidade mínima, assim também com relação a tirar de casa para a rua, tem uma quantidade mínima que é proibida. E com relação à madeira, a gente encontra, alguém que tira madeira de casa para a rua, só é hayab se ele tirou uma quantidade valiosa, considerada de valor, que é o necessário para fritar um ovo. A madeira que eu preciso para colocar nela fogo e fritar um ovo numa frigideira em cima desse fogo antes que o fogo se apague. Então, aqui está tratando que eu peguei um queissam, eu tinha um palito pequenininho que eu levei para fora, pelo queissam próprio, pelo palito, eu não sou hayab, porque é muito pequeno. A proibição aqui é por causa do fogo mesmo. Abai Amar, que Abai fala algo muito parecido, certo? É muito parecido com o que foi falado antes, só que em vez de um palito, eu consegui colocar a chama num pedacinho de barro e levei esse barro para fora. Pergunta que tipo Clay, Mishumana de Manda Bechaspa. Fala, então, peraí, por que você raiava pelo fogo, pela chama que eu levei para fora? Eu sou raiava a priori pelo palito. Palito não, desculpa, pelo pedaço de Jerez, pelo pedaço de barro. Tipo Glemishum Raspa. Se eu tenho um cli feito de barro, então pelo cli eu sou raiavo, pelo próprio barro eu sou raiavo. Não precisa ser raiavo pela chama de fogo, porque porque eu não sou raiavo pelo objeto. Responde a mesma coisa, Bedeleite Leishura, está tratando que é um pedacinho muito pequeno de barro, que o fogo está preso nele. Pelo barro por si só não seria raiavo, porque ele é muito pequeno, como a gente vai ver, tem um tamanho mínimo. Eu sou raiavo somente pelo fogo. דתנן חרס כדי ליתן בין פצים לחברו, דברי רבי יהודה, barro, eu sou Hayav, quando eu tiro de casa para a rua, a quantidade de barro que é o necessário para colocar, quando eles colocavam uma madeira em cima da outra, às vezes ficava um espacinho pequeno entre uma e outra, então colocavam uns pedacinhos de barro, uns quadradinhos de barro para ficar bem apoiado. Esse daqui é o shiur mínimo. Então aqui eu estou com um shiur menor, eu tenho uma quantidade menor de barro, mas tem fogo em cima dele e eu sou Hayav pelo fogo. Então a gente vê de qualquer jeito que alguém que tira fogo, tira chama de fogo de casa para a rua, seja num palito pequenininho, seja no barro, ele é hayav. Então, e na nossa Mishnah foi dito que é patur. Como explica isso? Ela a diferença é a seguinte: se eu peguei um pedaço de chama preso num palito ou algo do tipo, levei para cá, para fora, sou hayav. Mas se eu peguei uma vela ali do lado, fui do lado do muro e assoprei, uma vela muito pequena, certo? Mas se eu pegar um fogo grande
está do lado do muro, e eu assoprar, eu fizer um vento, e aí o fogo vai para o lado com o vento que eu fiz, e ele sai de casa, aqui eu sou patur, porque eu não tirei nada real, não tem nada material sendo tirado de casa para a rua, nesse caso eu sou patur. Então depende de como foi tirado o fogo, às vezes é hayav, às vezes é patur. Próxima Mishnah. Fala Mishnah. Bor shel yachid keraglei yachid. Um poço com água que pertence a uma pessoa, que é de alguém. Quem pegar água de lá só pode levar essa água para os lugares onde o dono do poço pode ir, quando ele pegou no próprio Yom. Se é um poço que pertence à cidade, é o poço público da cidade, quem pega água de lá, ele pode andar pela cidade e 2.000 amot em volta da cidade, igual os moradores próprios da cidade. Veshelolei Bavel, que era Gleia Memale. Olei Bavel significa o seguinte: tem mitzvah de aliar a regel, que é ir até o Beit HaMikdash. Quando tem Beit HaMikdash, tem mitzvah de ir todo mundo até o Beit HaMikdash. E as pessoas que vinham de Bavel colocaram para eles no caminho poços de água, para eles poderem pegar água no caminho na viagem para Eretz Israel. Esses são os poços de Olei Bavel, das pessoas que fazem aliar de Bavel. Fala Mishnah que quem pega água desses poços no Yom Tov, ele pode levar água para qualquer lugar que ele próprio pode ir. A gente vai ver por quê, mas basicamente, só para entender o que está escrito aqui, a água que está no poço para quem vem de Bavel para Eretz Israel é de acordo com a pessoa que pegou a água. Não pertence a ninguém, pertence àquela pessoa que pegou a água. Então ele pode levar para onde ele for. Ramei Rav Nachman perguntou para Rav Nachman, está escrito na Mishnah o seguinte, Tnan. Bor shel yachid keraglei yachid. Um poço que pertence a alguém particular é de acordo com ele, certo? Quem pega água de lá pode levar só para onde essa própria pessoa pode ir. Isso está escrito na nossa Mishnah. Urminhu, mas a gente encontra em outro lugar. Escrito o seguinte: Nearota moshkinu mayanota novim, areim keraglei kol adam. Está escrito em outro lugar o seguinte, que se tem um riozinho passando, mesmo que ele passe na terra de alguém, esse rio passa pelo terreno que pertence a alguma pessoa, quem pega a água dele pode levar para onde for, pode levar para onde ele puder ir. Não de acordo com o cara, o dono do campo, e sim de acordo com a pessoa que pegou. Cada um pode pegar e se levar para onde ele quiser. Ou seja, a gente vê que mesmo algo que pertence, passou pelo campo pessoal, por um campo particular de alguém, vai de acordo com a pessoa que pegou essa água. Por quê? Com tradição. Amará, Bachamaskina, Bemechunassim. Veitmaná, Memrecheberá, Baravina, Mashmuel, Bemechunassim. Fala Rabba, e assim também falou Shmuel, isso que está escrito que um poço de água que pertence a alguém, a água lá que alguém pegou de lá só pode levar para onde o dono do poço pode ir, está se tratando de um poço de água que não tem um lençol freático passando embaixo. É um poço de água que o cara junta água de chuva ou algo do tipo. Só tem a água que está lá. Ela não passa pelo... Não é que ela passa pelo poço e segue em frente. Ela fica presa no poço. Então é igual alguém que tem água dentro de casa, num balde ou num barril, algo do tipo, só posso levar para onde essa pessoa pode ir. Diferente de um riozinho que passa no terreno de alguém, que ele entra no terreno e sai do terreno e segue em frente. Então lá vai de acordo com a pessoa que encheu a água e não de acordo com o dono do terreno. A gente falou que a água que é pega do poço que foi montado no caminho de Bavel para quem faz aliar a regel, é de acordo com a pessoa que está enchendo a água. Itmar, Milave Natan Lechaverou. O que acontece se eu enchi a água, peguei a água do poço e dei para o meu amigo? Vai de acordo comigo, de acordo com a pessoa que encheu, ou de acordo com a pessoa para quem eu enchi? Dei para o meu amigo, dei água para ele. Rav Nachman fala, a gente vai de acordo com a pessoa pela qual foi enchido a água, não de acordo com a pessoa que encheu, e sim de acordo com a pessoa pela qual encheram água. Rav Shesh fala, não, é de acordo com a pessoa que encheu a água. Certo? Então, Rav Nachman fala de acordo com a pessoa que recebeu, Rav Sheshet fala de acordo com a pessoa que encheu. Pergunta Gemara Maika Mifligei, qual a discussão? Marsavar Biradef, que era o Marsavar Biradeshut, veio. Explica a Gemara o seguinte, a discussão entre eles é o seguinte, a água que está no poço, uma opinião entende que a água que está no poço é Efker, não pertence a ninguém. Então, quem encheu, virou dele. E aí, mesmo que ele deu isso para o amigo dele no Yom Tov, vai de acordo com o dono original. E a outra opinião sobre ele, não, a água que está no poço, feito para o Olei Bavel, é chamado Bira de Shutfi. Essa água é como se toda a Misrael fosse chutaf, como se toda a Misrael fosse sócio nessa água. Então, se eu enchi água e dei para alguém, essa água era dessa pessoa para quem foi enchido.
Então, a pergunta se a água é Efker, e aí a pessoa que encheu virou dele, mesmo que ele deu o que é dele para outra pessoa, só pode movimentar de acordo com o dono original, a pessoa que encheu, ou não, quando eu enchi água para alguém, essa água já era dele, porque a água que está lá, pertence a todo a Israel como se fossem chutafim, como se fossem sócios. Então, eu nunca peguei isso para mim, isso sempre foi para a pessoa pela qual eu estava enchendo. Eite veio Rav Nachman, perguntava para Rav Nachman, o que acontece se a pessoa falar o seguinte, Areini alecha Herem. Assim aparece na Braita. Se a pessoa falou, Areini alecha Herem, eu sou para você como Herem, Herem é algo que tem que duchar, certo? Era algo que era dado para os Koanim, é igual algo que pertence ao Beit HaMikdash. Se uma pessoa chegou para outra e falou, olha, eu sou para você como Herem, como uma coisa que tem que duchar, a mudar a sur. A pessoa que ouviu, a pessoa sobre a qual foi falado, não pode ter proveito de mim. Então, se eu chego para alguém e falo, eu sou para você como Herem, você não pode ter proveito de mim. Se ele falou, virando a muda, Arei Ata alai herem. Se alguém chegou para outro e falou, você é para mim igual herem, igual uma coisa que tem do Beit HaMikdash, dos Koanim, não é meu, anoder assur. A pessoa que está fazendo a promessa não pode ter aná. Se ele falou, Areine alecha ve'ata alai shneim asurim. Se ele falou, eu para você e você para mim, os dois estão proibidos, asurim zebazé, um não pode ter aná do outro, porque ele proibiu os dois lados. Eu não vou ter aná de você e você não pode ter aná de mim, um não pode ter aná do outro. O mutarim bechelolei bavel. Mas eles podem ter aná em algo que pertence ao Lei Bavel, algo que pertence a todo mundo, Vesurim Beshelotair, e são proibidos de ter aná de coisas que pertencem às pessoas da cidade onde eles moram. Ou seja, a gente já vê que o que tem na cidade onde eles moram pertence a todos os moradores. Então, se eu tenho proibição de ter aná a proveito de alguém, ele de mim, a gente não pode ter aná de algo que pertence à Iriá, algo que pertence à prefeitura, porque é como se fosse nosso também. Nós somos sócios em tudo que tem na cidade, e já que eu não posso ter proveito de você, eu não posso ter proveito de algo que está na prefeitura, porque você tem parte nisso. E de Olei Bavel parece que não. Olei Bavel parece que os dois podem ter aná, porque não pertence a nenhum deles. E qual a diferença entre Olei Bavel e Otair, aquela cidade? Como eu sei o que? Velam Dvarim Sholei Bavel. O que é chamado de Olei Bavel, que pertence a todo mundo? Harabait, o Harabait onde está o Beit HaMikdash, a Leshachot, as salinhas do Beit HaMikdash, Ve'azarot, todas as salinhas que tem lá, o Bor Shelem Tzederech, e um poço que está no caminho. Esses poços que estavam no caminho, que eram feitos para o Olei Bavel, também posso ter proveito. Mesmo que eu tenha proibição de ter aná de alguém, esse poço não é nem meu, nem dele. Posso ter aná. Veluhem Shelotair, o que é considerado da cidade? Arechov, a rua principal da cidade pertence aos dois, certo? Pertence à prefeitura, então pertence a cada um de nós, e já que a gente não pode ter aná um do outro, a gente não pode ter aná da rua, porque parte da rua pertence a essa pessoa. O Beit HaKnesset, o Beit HaMerchatz. Certo? Isso daqui pertence aos dois. Veio a Marbira de Chutfe e o Amai Mutar. Agora, peraí, aí pergunta Gmará. Se você está me falando, de acordo com uma das opiniões que a gente viu agora, que o poço de água para o Leibavel pertence aos dois, os dois são chutafim neles, os dois são sócios nele, então por que eu posso ter aná do poço? Por que eu posso ter aná da água do poço de Olei Bavel? Vetnan, duas pessoas que proibiram aná uma da outra. A priori, se eu não posso ter aná dele, eu não posso ter aná de coisas que pertencem a nós dois, como chutafim, como sócios. E se o poço de Bavel, o poço para o Olei Bavel é como se todo o Bnei Israel fossem chutafim, fossem sócios nesse poço, então eu não posso ter aná quando tem alguém que eu não posso ter aná dele, porque eu estou tendo aná do poço que pertence a ele também. Então, aparentemente, a água do poço de Olei Bavel não é de chutafim, ela é efker, ela não pertence a ninguém. Por isso, mesmo duas pessoas que não podem ter aná uma da outra, podem ter aná do poço, porque não pertence a ninguém. Vietnã, a gente vê que quando tem dois chutafim, que eles são proibidos de aná um do outro, o que eles têm bechutafut, o que eles têm em sociedade é proibido. A chutafim shenadru aná zemizé, dois sócios que proibiram de ter proveito um do outro, fizeram uma promessa. Asurim likanes lachatzer velirchot babor, eles não podem entrar no hatzer, no pátio que pertence aos dois, e eles não podem se lavar, tomar banho no poço que pertence aos dois. Porque eu vou estar tendo aná de algo que pertence ao meu chutaf, e eu fiz uma promessa de não ter aná dele. Então a gente vê que a água de Olei Bavel, que está escrito que eu sim posso ter aná, não é chutafim, não é sociedade, e sim é. Fala Gumara, Lirchot Zachanami. Fala Gumara, olha, realmente,
Tomar banho no poço, não posso. Eu não posso tomar banho no poço, porque na hora que eu tomo banho no poço, eu tenho contato com toda a água, inclusive a água do meu chutar do meu sócio que eu fiz uma promessa de não ter nada dele. O que foi permitido na nossa Mishnah, encher a água do poço de Olei Bavel, mesmo que eu não posso ter nada de outra pessoa, está se tratando de encher água. E aí, na hora que eu encho a água do poço, cada um está enchendo água que pertence a ele. Ou seja, a água do poço pertence a todo mundo. Somos todos chutafim, todos sócios na água do poço. Quando eu pego um barril de água, eu não peguei um pouco de água minha, um pouco de água do meu sócio. Eu peguei só a minha água. E tubarer lemafre, algo que a gente viu no passado, chamado de brerá. A gente vê aqui retroativamente que a água que eu peguei pertencia a mim e não pertencia a ele. Então, Rav Nachman, que falou que a água do poço de Olei Bavel é chutafim, pertence aos dois, ele só vê que quando eu pego água de lá, não é proibido pegar água de lá, mesmo que tenha alguém que eu não possa ter proveito dele, que eu tenha feito um neder, uma promessa de não ter nada dele, porque quando eu pego a água de lá, eu pego a minha água e não a água dele. E aí pergunta Rav Nachman yesh brerá? Será que Rav Nachman realmente concorda com essa ideia de brerá, de que retroativamente eu divido a minha água e a água dele? Vetna, na está escrito na Mishnah o seguinte: Ahima Shutafim. Dois irmãos que eles são Shutafim, eles precisam levar Machatzita Shekel, certo? Eu tenho uma mitzvah de dar Machatzita Shekel para o Beit HaMikdash todo ano, e às vezes tem dois Shutafim, duas pessoas sócias, ou dois irmãos que querem dar junto. Em vez de eu dar Machatzita Shekel e ele Machatzita Shekel, a gente dá um shekel inteiro. Porém, nossos sábios falaram o seguinte: olha, quando duas pessoas vão dar um shekel inteiro, cada um vai dar a sua metade, eles precisam dar um pouquinho a mais. Por que um pouquinho a mais? O valor que eles perderiam caso eles tivessem que trocar no câmbio um shekel por duas metades, eles precisam dar isso para o Beit HaMikdash. Isso é válido para duas pessoas quaisquer que se juntam para dar uma Hatzita Shekel juntos. Porém, se um pai quer dar uma Hatzita Shekel em nome dos dois filhos, mesmo que ele está dando um shekel para dois filhos, não precisa dar esse acréscimo a mais. Porque ele está dando em nome de dois filhos que são como se fossem uma coisa só. Então diz a Mishnah o seguinte: a Ahima Shutafim, dois irmãos que são sócios. Shechayavim bekalbon, quando eles precisam pagar esse kalbon é essa quantidade a mais que se dá além do shekel. Então a gente vê que eles são realmente como se fossem sócios, como se fossem pessoas separadas e não irmãos. Turim e Maser Behemá. Se eles têm animais, eles não têm que dar Maser Behemá. Ou seja, se a gente vê que os irmãos, quando vão dar Machatzita Shekel, dois irmãos que eles têm uma sociedade. Se a gente vê que quando eles vão dar Machatzita Shekel, eles precisam dar esse valor a mais, além do shekel que eles estão dando, significa que eles são duas entidades separadas que fizeram uma chutafut, fizeram uma sociedade. Consequentemente, eles não precisam dar Maaser Behemá. Embora eles sejam irmãos e seria uma família só, eles são considerados sócios. Maaser Behemá só se dá de alguém que tenha um animal que é dele mesmo, particular de uma pessoa só. Mas se pertence a duas pessoas, a uma sociedade, não precisa. O Ksheichavim Bemaser Behemá, e quando dois irmãos têm que tirar Maaser Behemá, ou seja, eles são dois irmãos sócios, mas a irmandade é mais forte que a sociedade. É como se eles fossem uma família só e não sócios, e precisam te dar Maaser Behemá. Turim Nakalbon não tem que dar essa porcentagem a mais no Machatzita Shekel, porque a irmandade é mais forte que a sociedade, então é como dois irmãos que pertencem a uma família só, que estão dando Machatzita Shekel juntos. Assim está escrito na Mishnah. ואמר רבנן, לא שן אלא שחלקו גידים כנגד טלאים, וטלאים כנגד גידים, אבל חלקו גידים כנגד גידים, וטלאים כנגד טלאים, אומר זהו חלקו המגיע משעה ראשונה לכך. Fala Ravanan, isso que dois irmãos que fizeram uma sociedade, às vezes não precisam dar maaser, porque eu considero como se fosse uma irmandade, tudo pertence aos dois, é quando a divisão entre eles não foi igual, não foi igualitária. Um pegou o gdim, um pegou os bezerros e o outro pegou os bodes, certo? Eles não fizeram uma divisão igual por igual. Mas se um dos irmãos da herança pegou os bodes
e o outro pegou a outra metade dos bodes. Um pegou metade dos cabritos, outro pegou a outra metade dos cabritos. A gente vê que eles realmente dividiram meio a meio e se tornaram duas coisas só, duas entidades. A herança foi completamente dividida, cada irmão é como se fosse uma coisa só, terminou a irmandade. Então, se for assim, eu considero como se desde Milechatchila, na hora que eles pegaram, como se cada um tivesse pego a metade dele e não a metade do outro. Ou seja, eu não olho para a herança inteira como se fosse parte desse, parte daquele, eu não sei o que é de quem. Eu realmente faço uma divisão completa. Se um irmão pegou metade, essa metade é a metade que o pai queria dar para ele. O outro irmão que pegou outra metade é a metade que o pai queria dar para ele. E, consequentemente, eles são sempre considerados como se fossem duas entidades separadas. Rav Nachman Amar, e Rav Nachman, que é que a gente está trazendo aqui, é a completa pergunta. Afilo chalku gedim kedem gedim, tenem kedem gedim, ein omer zechel kol magiom mishar rishonah lechach. E Rav Nachman fala que não. Mesmo que um tenha pego metade do rebanho da herança e o outro pegou metade do rebanho da herança, eu não tenho certeza que esse irmão pegou e aquele rebanho que o outro irmão pegou é exatamente o que o pai queria dar para cada um. Então a irmandade deles sempre se mantém. Porque eu não vou falar que retroativamente, quando esse pegou metade, eu entendo que retroativamente é isso que o pai queria ter dado para ele. Ou seja, de acordo com o Rav Nachman, a gente não fala essa questão de brerá, de retroativo, de como se a divisão tivesse sido completa. Mesmo que um pegou metade do rebanho, outro pegou outra metade do rebanho, pode ser que parte do que está com o irmão número 2 pertence ao irmão número 1, e parte do que está com o irmão número 1 pertence ao irmão número 2, porque o pai queria fazer a divisão diferentemente. Então, a gente não fala essa questão de retroativamente, é como se eu tivesse dividido, é como se o pai tivesse dado em vida parte para um e parte para o outro, eu sempre mantenho eles conectados. Então, a gente vê que, de acordo com o Rav Nachman, não tem brerá. Se, de acordo com o Rav Nachman, não tem brerá, volta a pergunta. Por que eu posso pegar a água do poço se o poço é uma sociedade entre todas as pessoas e eu não posso ter nada, o meu chutaf, eu não posso ter nada, o meu sócio. Eu fiz um neder de não ter nada, o meu sócio. Porque nós dois, como sócios, podemos pegar água do poço de Olei Bavel. Aí, se duas pessoas, dois sócios, fizeram uma promessa de não ter aná um do outro, e a água de Olei Bavel pertence a todo mundo, como se fosse uma chuta-foto, como se fosse uma sociedade, eu não deveria poder pegar água desse poço, está escrito que eu posso. Então, volta a pergunta, por que é permitido que dois sócios que proibiram ter proveito um do outro, fizeram um neder, uma promessa, podem pegar a água do poço de Olei Bavel, se a água do poço de Olei Bavel é considerada como se fosse uma sociedade e não Efker. E lá, por isso, a volta atrás diz de Kuleama Bira de Efker aí. Todo mundo concorda que a água de Olei Bavel, a água dos poços para Olei Bavel é Efker. É Efker total. E por isso, se eu for lá pegar água para dar para o meu amigo essa água, na hora que eu peguei a água, virou minha. E se eu entregar isso para ele, ele só vai poder levar isso para onde eu posso levar. Porque na hora que eu peguei a água, virou minha, entreguei para ele, eu dei algo meu para essa pessoa. Então ele só pode movimentar para onde ele quiser. Agora, como a gente explica a opinião, que quando eu pego a água de lá para entregar para o meu amigo, ele pode levar de acordo com ele, não de acordo com a pessoa que encheu a água. Como a gente vai explicar isso? A discussão aqui realmente é essa. A discussão é se, por exemplo, eu estava andando na rua, eu e um amigo meu, e a gente encontrou uma metziá, encontrou uma coisa jogada na rua que não é de ninguém. Se eu pegar isso com a intenção de entregar isso para o meu amigo, tem discussão se é meu ou se é dele. Na hora que eu levantei uma metziá do chão para entregá-la para alguém, tem uma discussão se na hora que eu levantei ela se tornou minha, e se quiser dar para ele eu posso dar, ou se não, na hora que eu levantei em prol do meu amigo, é como se ele fizesse o kinyan. Eu sou como se fosse o shaliach para fazer o kinyan para ele. Tem uma discussão com relação a isso. E aquela discussão é justamente a nossa discussão aqui. Na hora que eu peguei a água do poço que é Efker para entregar para o meu amigo, será que eu fiz kinyan e estou dando para ele alguma coisa minha? Ou será que não? Eu sou como se fosse o shaliach dele para fazer kinyan por ele. Consequentemente, vai ter diferença. Se a água pode ser movimentada de acordo com a pessoa que encheu ou de acordo com a pessoa pelo qual foi enchido o balde, certo? Essa realmente é a discussão entre Rav Nachman e Rav Sheshet. Shkoyach.